Carol, Oi, tudo bem? Estás me ouvindo? tô ouvindo bem, sim. Deixa eu arrumar isso aqui que tô no som. Tem que estar acessando aqui. Não sei se fica mais ou menos assim. É que tá virado, né? É que Ah, aqui tá você tá virado, virado? sim. Geralmente se usa virado, né? Não sei, eu acho que não. Não? Não, é assim. Assim? Aham. Ah, então vou ter que... Peraí, eu tenho que arrumar meu celular aqui. Tá carregando, eu vou botar aqui. Ui. Coloca filtro nisso ou não? Eu acho que coloca ali, sim. Mas eu não vou botar. Esperar mais uns 2 minutinhos pra gente começar. Pois. É, no celular, isso aqui tá carregando, então tem que ser... Eu tô aparecendo travada aí pra ti? Não, tô conseguindo te ouvir bem. São quantos minutos? 40? É 1 hora de live. Tá. Aí é interagindo, tu vai perguntando e vou respondendo. Ou interage, só nós dois. É, assim. Daí tu vai falar mais do que eu. Tá. Tem algumas perguntas aqui, mas. Quer começar? São três Ou quer esperar pessoas, mais? é isso? O Moré joined. Pode começar, Carol. Então, primeiramente, boa noite a professor Isaías e a todo mundo que tá vendo. Meu nome é Carolina, eu sou estudante de Letras Português na UFSC, estou no 6º período. Sou bolsista da UAB há quase 2 anos. E nessa live a gente vai falar sobre o papel da governança na educação, a transformação e a inovação da educação. E para começar, eu queria agradecer por você ter aceitado estar aqui hoje, né? Aceitado o convite para participar da live. E antes de começar a falar mesmo do assunto da live, eu vou ler um resumo do teu currículo. O professor Isaías é doutor em Tecnologia e Sistemas de Informação pela Universidade de Minho, em Portugal. É mestre em Administração Universitária pela UFSC, graduado em Engenharia de Computação pela Univale, técnico em TI da UFSC desde 2010 e atualmente atua como coordenador adjunto do Núcleo AP, além de ser professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Administração Universitária, o PPGAU da UFSC.
É isso. Quer falar alguma coisa? Boa noite, Carol. Boa noite aos ouvintes. Aqui é a primeira vez live que eu estou fazendo no Instagram. Bem interessante. Agradeço a oportunidade de estar compartilhando essa live. Bom, eu já comentei, a Carol já fez uma breve introdução. Eu estou na UFSC desde 2010. Minha formação na área de computação, engenharia de computação. Depois eu fui para a área na área de gestão, na área de governança, no que meu doutorado foi praticamente todo na área de governança de TI. E na UAB estou agora na função, trabalhando na coordenação adjunta, na área de educação à distância, né, no núcleo UAB da Universidade Aberta do Brasil. Tá. A primeira pergunta é: gostaria que você iniciasse falando sobre o que é a governança em TI e como ela funciona na IAD. Uma pergunta bem aberta. Bom, a governança geral de TI, muito conceito de governança de TI veio da governança corporativa, né? Questão de controle, de monitoramento, né? De definição de accountability, definição de estratégia, que é para ajudar os gestores, né? O pessoal da alta decisão da organização a atingir, auxiliar, planejar, atingir os objetivos do negócio. E o conceito na governança de TI envolve, né, no caso do EAD, envolve a definição da estrutura necessária para gerenciar os recursos tecnológicos, a questão de processos adequados, ferramentas adequadas, meios de comunicação, comitês, para auxiliar, né, no caso da educação à distância, atingir os objetivos que é a entrega de valor. Né? Entrega de valor seria o quê? No final, para o cliente, ou no nosso caso, o estudante, seria entregar conteúdo, aulas, né? De uma melhor maneira possível, com uma melhor qualidade possível. Né? E a governança de TI para gerenciar todas essas tecnologias, né? Pega uma educação à distância, aí, como Universidade Aberta do Brasil, grandes instituições, né? Grandes privados, corporativos, aí eles têm 4 milhões de estudantes, 100 mil estudantes na área de educação à distância. Então, precisam gerenciar, né, de uma forma, né, adequada todos esses recursos tecnológicos, e ter uma variedade de sistema, né, heterogênea de sistema, diferentes tipos de sistema, diferentes tipos de plataforma, meios de comunicação, e nisso a governança vem para auxiliar isso, definindo, né, papéis adequados, monitoramento adequado, colocando transparência, né, definição de questão de prestação de contas nesse monitoramento e controle, e a parte de gestão de riscos, né, gestão gerencial de riscos na área da tecnologia. Segurança da informação? Pode ser segurança de informação também, gerenciamento de risco de informação, e os riscos também dessa interna, né? Por exemplo, um risco tem um ambiente Moodle hoje, por exemplo, o principal ambiente, né, de virtual de ensino-aprendizagem da universidade. E esse ambiente tem praticamente, sei lá, 30 mil, 20 mil estudantes nele. Então, tem que gerenciar risco, ter planos de contingências, por exemplo, cair o Moodle hoje. Ou se pegar, né, se acontecer algo que danificar os servidores onde são hospedados, será que quanto tempo tem, né, planos de contingência, né, planos de segurança, de riscos para recuperar esse ambiente? Será que a gente vai migrar para um outro ambiente? Ou futuramente migrar uma plataforma? Por exemplo, atualmente o Moodle tem N plataformas, né, de educação à distância. O Moodle é uma mais conhecida no mundo e utilizada. Mas atualmente o Moodle não é de código aberto, né? Open source, ele é livre. Mas caso comecem a cobrar, venham a ser proprietários nesse sentido, a universidade tem que ter estratégias, né? Isso que a governança tem que pesquisar estratégia, fazer teste de ferramentas, tem Canva, tem outros tipos, né? Blackboard, que é da Microsoft, outras plataformas para ser estratégico para futuramente talvez testar, adequar e implementar no ambiente.
E a governança vem, né, com definições de papéis adequado, com comitês. Nesse caso, a gente faz parte de um comitê, né, que é um comitê de Moodle na universidade, né, que está definindo as diretrizes, né, e regras de utilização do Moodle na universidade, né, para estar criando uma normativa do Moodle na universidade. Então, nisso vem a governança, pessoas de diferentes áreas compõem esse comitê para estar, né, adequando. E também nessa questão de governar, né, governar, gerenciar, digamos assim, tecnologias, compra de equipamentos, né, adequados para determinados setores, investimentos estratégicos. A gente está muito agora com o e-learning, a gente tem que estar investindo, né, em equipamentos, em produtos, software, tecnologias, por exemplo, de realidade aumentada e outras, e nisso a governança vem colaborar nesse sentido. Eu acho que nesse momento de pandemia, principalmente, se a governança não for bem organizada, o ensino não anda, né? Porque, principalmente na educação à distância, a governança é a base, né? Qualquer problema que tem, eles correm para TI, e se ela não for bem gerenciada, não funciona direito. Desde bem isso mesmo, endosso suas palavras, Caroline. E a governança não somente de tecnologias, né, mas a governança em si, de governança corporativa, né? Que hoje a nossa, por exemplo, na Universidade Aberta do Brasil, a gente tem uma governança, né, na área de como coordenadores do AB, né, a gente faz prestações de contas para órgãos de controle, como o TCU, a CAPES, e nisso a gente tem que governar, a gente tem recursos financeiros, a gente tem que governar e implementar determinados recursos, destinamento de gerenciamento de bolsas, prestação de contas, né? A gente está entregando, a gente tem 7 a 10 cursos, a gente entrega o quê? A gente entrega o nosso produto final, o valor é o quê? São os cursos, né? Os cursos, né? A formação, né? Os estudantes, né? Seja de pós-graduação, lato sensu, ou né? De licenciatura, ou bacharelado, né? Então, a gente entrega para eles, e nisso a gente tem que estar o quê? Governando esses recursos que a gente recebe, né? Gerenciando esses recursos através, né, do quê? Todos esses envolvidos, os stakeholders nesse ambiente, né? Então, recebem recursos e desenvolvem atividade. Então, tem que ter uma prestação de contas, né? Uma transparência do que está sendo feito, nesse caso, nesse ambiente, né? E também, no geral, pela organização, no caso, na universidade. Tava pensando que também não adianta ter todos os melhores recursos disponíveis se não souber organizar e administrar eles, né? Pensando no custo-benefício, se vale a pena ou não, para quem que é melhor. Tem mais alguma coisa para falar? Eu posso pular para a próxima pergunta. Pode pular, porque talvez eu não estou com o roteiro aqui na frente, mas pode passar. O que você vê e considera como inovação na educação à distância dos últimos anos? Uma pergunta bem... Olha, acho que o conceito de inovação, se tu pegar para o conceito dos autores do BID, lá a questão de inovação de processos, produtos, serviços, na educação à distância eu vou dizer que é fazer a mesma coisa com uma maneira diferente, né? Utilizando recursos diferentes, está sempre melhorando, testando, digamos assim, né? Inovando, né? No caso, eu vou dar um exemplo, talvez mais, não posso utilizar muitos conceitos teóricos, vou dar um exemplo mais prático. No Moodle, no ambiente virtual de ensino-aprendizagem, é um ambiente atualmente na universidade, um ambiente um pouco engessado, né? Só utilizamos praticamente um repositório, né? Para fazer, em alguns cursos, né? Para fazer aulas, né? Utilizando, fazer upload de arquivos, videoaulas, alguns questionários. O que seria inovar? O que a universidade, depois da pandemia, tem feito? Através de cursos, né? Está inovando no ambiente, criando, implementando novos recursos, né? Plugins. É um exemplo aí do sistema de videoaulas, né? De Big Blue Button está gravando essas aulas, disponibilizar diretamente no ambiente, plugin como H5P, onde tem utilizando gamificação para ensinar, né? Fazendo, né, jogos diferentes, flashcards, vídeos, simulações. Então, tu está utilizando o que já era ensinado de uma forma, tu já está utilizando recursos e está inovando, está entregando uma maneira diferente, né?
e também entregando, sempre criando, né, entregando, melhorando, otimizando, né, os produtos, né, e os, no caso, os processos e serviços. No caso, dá um exemplo também da UAB aqui. Nós estamos aqui implementando, né, recursos, sistema de gestão padronizando, gestão de atendimento, que antes era feito só por telefone, por e-mail, né, monitorando isso, implementando ferramentas, né, de relatórios, ferramentas, né, plugins, recursos que podem estar melhorando esse ambiente. E geralmente nas organizações privadas, como os grandes grupos, né, Estácio, Croton ou outros grupos, universidades do exterior, é sempre, né, inovando, talvez está fazendo sempre algo diferente, né? A gente percebe aqui que a pandemia, várias universidades estão fazendo live frequentemente, estão trazendo convidados internacionais, estão fazendo eventos virtuais, antes que muitas vezes os eventos era só presencial. Hoje a gente está tendo eventos, né, utilizando recursos, tendo essa possibilidade de acessar esses eventos. A gente jamais teria acesso a esses eventos, né? Isso, até por questão de localização geográfica ou disponibilidade, questão de viagem. Então, a gente está acessando, a gente consegue atualmente ter acesso a um conteúdo muito bom, de qualidade, por questão desse recursos, né, de tecnologia, dessas, né, que o pessoal tem se readaptado, se reinventado, né, até por questão de sobreviver e de sobrevivência e mostrar realmente, né, como é que a educação experimente à distância, ou remota, pode colaborar no geral, né, com a nossa formação, né, capacitação. Aproveitando o gancho, o que você considera que a pandemia trouxe de mudança, de inovação para a educação à distância nesse momento? Bom, eu gosto de acompanhar muito o LinkedIn, principalmente grandes universidades americanas e colegas meus que moram lá, na formação que eu também estive na Europa. A pandemia, acho que eles falaram antes, tinha um conceito de transformação digital, né? Hoje, atualmente, não se tem muito transformação. Às vezes estava um nível de maturidade, alterando seus serviços, implementando de uma maneira, digitalizando isso, né, de uma maneira do manual para, né, mais o tecnológico. Atualmente, que mudou tudo isso, foi uma ruptura, isso foi, né, uma inovação disruptiva, foi a questão da pandemia, né, que de uma hora para outra as universidades, as escolas precisaram se reinventar, né, para estar implementando, para estar dando continuidade aos seus cursos, né, às suas formações. E eu lembro que um colega meu em Portugal, que eles não tinham infraestrutura nenhuma, né, com questão de experiência, com ministrar aulas remotas, de uma semana para outra, eles adquiriram uma licença do Zoom, começaram já criando as salas, usando link para os alunos, já começaram a gravar as aulas e está tendo essas capacitações. Então, a pandemia veio, talvez, eu acho que foi um lado tecnológico, um lado bem positivo. Hoje a gente percebe várias ações, talvez na universidade aqui, que não teriam sido feitas se não tivesse, né, digamos, essa pressão por conta, né, desse contexto aí. Eu também penso que a pandemia, de alguma forma, ela foi negativa para os professores, porque eles não estavam acostumados a trabalhar com a tecnologia propriamente, mas também foi positiva, porque proporcionou para ele curso de capacitação, várias coisas para melhorar mais a forma como eles dão aula. Né? E foi realmente uma questão de cultura organizacional. Hoje muito não estava acostumado, né, tá utilizando tecnologias, né? Acho que é bem interessante as nossas experiências com ministrar cursos, né? São várias pessoas, né, docentes, né, de várias universidades públicas, privadas, que atualmente antes muitas vezes não estavam acostumados, né, a ministrar aulas remotas, hoje já começaram, já estão mais familiarizados, né, tecnologia, gravando videoaulas, né, remota, né, gravando videoaulas em casa, disponibilizando, utilizando recursos, fazendo cursos,
Então, acho que, por um lado, acho que foi bem positivo, né, essa questão, e que talvez vai ser um mix entre presencial, né, híbrido e remoto, porque hoje as tecnologias realmente vieram aí para auxiliar muito. Eu também penso que quando as aulas presenciais voltarem, elas não vão ser mais como antigamente, né? Assim como todas as outras coisas, porque vai ser um novo normal, como se fala. Vou falar outra pergunta. Você poderia compartilhar alguma experiência de governança internacional e sua importância para o processo de educação? Bom, eu posso compartilhar a experiência que eu estudei na Holanda, que eu estudei na Universidade de Twente, fiz 6 meses, Claro. Universidade de Twente, na Holanda. Eu fiz 6 meses, fiz pesquisa lá, que poderia se chamar um período de sanduíche no doutorado. É considerada a universidade mais empreendedora e inovadora da Europa. Lá tem mais de 1000 spin-offs. Por uma ideia, o Booking surgiu de lá, o Bluetooth, entre outras várias empresas. Eu percebi que a questão da governança, as tecnologias, essa aproximação entre a parcerias, relacionamento entre, digamos assim, no caso, vou dar um exemplo que a gente está na questão da universidade pública como privado, sabe? E essa questão dessa movimentação, né? De governança, né? De ter relacionamento, contato com outras universidades da mesma rede, trocar conhecimento, né? E um exemplo que eu cito é a questão das parcerias, que acho que hoje, para ter uma boa governança, para tirar proveito desses recursos, as parcerias que a Europa tem que as universidades têm que ter com o setor privado, né? Eu via lá que era frequentemente empresas de Porto trazendo projetos, várias empresas privadas, esse relacionamento dentro da empresa, que tinha empresas como Microsoft, vem o setor, digamos assim, de educação como estratégico, até. Na época, eu apresentei alguns recursos, né, mecanismos que a universidade tem que estar tirando proveito desses recursos, né, de grandes empresas como Google, Microsoft, que eles veem realmente o setor das universidades como estratégico, né? E muitas dessas universidades, a Universidade da Espanha, universidades portuguesas, muitas universidades não têm muito recurso financeiro para estar implementando uma infraestrutura tecnológica alta, né? Digamos, questão de e-mail, de usar recursos como Google Drive ou OneDrive. Uma maneira de se fazer isso é fazendo parcerias com Google, Microsoft, que eles disponibilizam gratuitamente recursos, né, para as universidades, porque eles veem o setor, o único tipo de setor que eles disponibilizam gratuitamente, recursos como o Gmail, né, o Google G Suite, que hoje é a universidade, no caso da UFSC, que está tirando, recentemente, foi implementada essa parceria com a Google e está tirando proveito disso, né? Hoje a gente tem acesso ali ao Drive, o ilimitado, a recursos como Meet, ilimitado, né? E consegue gravar, inclusive, as aulas, pode estar utilizando recursos como o Google Classroom, que, digamos, seria uma espécie de Moodle, só com os recursos mais simples, mais limitados, né? Mas hoje a gente está conseguindo essa questão da governança, porque governar, identificar, né, o que eu tenho atualmente, de como eu posso estar otimizando esses recursos, melhorando esses recursos e indo, talvez, né, fazendo através de parcerias, compartilhamento do conhecimento, utilização de ferramentas para tomar decisão de uma maneira mais adequada e para entregar valor sempre, né? Sempre entregar valor, porque, querendo ou não, esse exemplo do Google, da Microsoft, quem acaba se beneficiando disso são os estudantes, professores, né? Tu entrega valor, né? Antigamente não tinha um recurso para estar fazendo aulas virtuais e gravando online. Hoje a gente tem vários recursos, né? Ferramentas que são disponibilizadas gratuitamente, né? Através dessas grandes empresas aí, através dessas parcerias que hoje recursos, ferramentas, que hoje todo o grupo, docentes, estudantes podem estar tirando proveito nisso e beneficiando. Isso percebe, né, que uma governança, né,
de estar na adoção disso. Eu vou ler um comentário aqui. O Márcio disse: alunos e professores foram surpreendidos com as aulas à distância, todos aprendendo com a pandemia. Bem que a gente falou. Realmente, foram bem surpreendidos. Eu cito o exemplo da minha mãe, tem 60 anos, tem professora há 42 anos em sala de aula, dá aulas para sexta, sétima, oitavo e nono ano de português. Ela é formada em letras também, que nem você, Carol. Ela dá aula de português, artes e outras, né, inglês e outras disciplinas. Então, o colégio, que é uma cidade pequena no interior, acabaram, né, tendo que a Secretaria de Educação acabaram implementando ferramentas do Google Classroom e outras ferramentas, Gmail, e hoje eles tiveram que se reinventar, aprender utilizando de uma hora para outra essas ferramentas, né, postando aula, conseguindo corrigindo material, ela dando as aulas delas diariamente, né, ela utilizam lá o recurso do G Suite, ela dá aula através do Google Meet, e eles utilizam o Classroom para, né, digamos assim, se utilizar, né, para utilizar, para disponibilizar o material, receber as atividades. Realmente todo mundo se reinventando, inclusive ela se reinventou, e muitas das aulas eu percebi, eu ajudo ela, às vezes, perceber a diferença, né? Hoje, muitas vezes, principalmente em idiomas, aula de inglês, aula de português, consegue muitas vezes ter acesso a esses material, está disponibilizando muito material de qualidade, né, para os alunos, e que antes, às vezes, tu não tinha, né? Antes os alunos não tinham acesso a esse recurso. Tiveram agora na época da pandemia, né? Que foram obrigados a implementar. Muitas dessas pessoas fazem tudo pelo celular, tiram foto, né? Fazem o upload da atividade, da tarefa de casa, e isso realmente está se reinventando. E possivelmente, depois que retornarem presencial, assim, vai ser talvez, vai ser híbrido isso, né? Vão tentar utilizar presencial e remoto, mas realmente não é uma tarefa muito fácil. Eu vejo que todo mundo até aprender, se reinventar, muitas vezes preferir a aula presencial por questão das dificuldades e o tempo, e quanto exige isso, né? Quanto que exige essa questão de estar muitas vezes aprendendo, né? Tá querendo, né? Tu tá mergulhando, né, no aprendizado nesse mundo, né, das tecnologias, de diferentes tipos de conhecimento, né? E que agora muitas vezes pegou todos de surpresa. Eu acho também importante falar aqui que eu, como aluna, né, e nós alunos, antes de julgar um professor por ele estar dando uma aula ruim ou usando um recurso de alguma forma errada, a gente tem que ser empático e se colocar no lugar dele para entender o que essa pandemia está significando na vida dele nesse momento, né? Antes de julgar, tentar entender, se colocar no lugar dele, porque poderia ser a gente, né? Então, é isso. Como você vê a adaptação dos alunos e professores às novas tecnologias da educação e comunicação? Acho que a gente já falou um pouco disso, né? Você tem Já alguma falou. coisa para comentar? Essa questão de adaptação essa questão, né, de querer ir cursos, né, ter essa vontade, né, de estar acessando, criando meios, né, estudando. A gente vai ter que, nós aprendemos diariamente, né, pesquisando, né, ter essa insistência, essa persistência de estar querendo aprender, de que está querendo aprender, buscar planejamento, né, estudar diferentes tipos de recurso, tecnologia, que não é fácil inicialmente. Ok, fazer uma webconferência, às vezes pode parecer simples, mas depois toda a aula tu tem muita questão, né, de querer inovar, de planejar, tu tem que pensar no como é que tu vai fazer a tua atividade, como é que tu vai fazer a tua prova, né? E hoje na educação tem muitos recursos, né, para isso, né, que podem estar sendo utilizados, né? Tem recursos para fazer prova online, por exemplo, em ambientes virtuais, em que faz uma prova online, tu define tempo, né? Tu randomiza as perguntas, né? Nota, a pessoa tu
pode fazer enquete, né? A pessoa pode em tempo real, tu tá numa aula, tu faz uma pergunta, eles respondem, tu já consegue, né, contabilizar, né? Aí ver se os alunos estão prestando atenção, qual a, né, questão de resposta de resposta correta ou incorreta, tu consegue, né, tirar algumas estatísticas, só que isso requer tempo e também sempre é um crescimento bem a longo prazo. Eu acho que até para linkar essa última pergunta com a primeira, eu acho que nesse momento o professor ele também tem que ter uma certa governança, né? Tem que se organizar, tem que saber como que ele vai ministrar essas aulas, porque a educação à distância não é só trazer o ensino presencial para o EAD, não é só digitalizar essa aula, né? Então tem que ter todo um preparo e uma governança, porque senão não vai dar certo, né? É bem isso. E falando em governança, eu também vou dar o exemplo, né, da UAB, né? A gente fez aqui, a gente fez um relatório de transformação e inovação no EAD, né? Que a gente implementou vários, né? Entregou vários materiais, cursos, plugins, implementou de atualização de ambientes virtuais, né? A questão implementou accountability através da transparência, da prestação de contas, onde que os bolsistas mensalmente postam seus relatórios, né, mostrando, né, da modalidade bolsa, apresentando quais foram as tarefas, atividades desenvolvidas, né, naquele mês. Ou isso para quê? Porque essa governança, essa daí, porque o dia seguinte a gente fala governança, sempre questão de controle, monitoramento, auditoria, para que se vier uma auditoria externa, a gente mostra, né, que tem compliance, tem essa, né, estão seguindo, né, as normativas, as regras, né, que são recomendadas. Tem um portal quando tem a transparência, a prestação de contas, quais os recursos, o que foi investido, o que não foi investido, o que foi pago, o que estão todo transparente, digitais de seleção, né, né, mostrando realmente o que é feito, como é feito, como é que todo o processo, né, do início ao fim, né, claro, mostrando todas as etapas do processo que pode ser consultado, né, por toda essa questão de lei de acesso à informação, dados abertos. Então a gente acaba tendo uma governança, acaba disponibilizando isso, né, essa. Eu acho que é bem importante nessa parte, né, falar que até lá no site da UAB, na parte de transparência, tem um menu que mostra exatamente para quem foi pago bolsa no mês, quanto que essa pessoa recebeu, por que ela recebeu, em que edital que ela entrou. Então é um processo bem transparente, né? Toda a portaria ali da CAPES, a 183, que regulamenta que a pessoa tem que ter o diploma, tem que ter experiência. Tá tudo ali, não é uma coisa assim da cabeça da pessoa. E além de toda essa questão da transparência, de valores pagos mensais, de qual tipo de modalidade de bolsa, tem essa parte mais, né, em que a gente cria espaço no ambiente virtual, no Moodle, em que todas as pessoas, os bolsistas mostrem, né, apresentem mensalmente as atividades desenvolvidas pela pessoa. Então, isso nos resguarda futuramente, né, auditorias mostrando que todas as atividades desenvolvidas pelas pessoas ali têm, né, provação, né, que foram realizadas. E Então, em questão também é questão, né, dessa inovação, né? Tu está implementando princípios da governança. Não precisa ser, porque o conceito de governança acaba sendo muito amplo. Tu não precisa implementar, por exemplo, na governança de TI, tu tem que implementar diferentes tipos de práticas, comitês, planos, canais de comunicação, tem que ter liderança, tem que ter controle, tem que ter gestão de risco. Muitas vezes não é difícil começar a implementar com N mecanismos, muitos mecanismos, mas se tu começar a implementar iniciar, né, com mecanismos simples que dê um resultado que mostre, né, que a gestão está sendo diferente, inovou, os processos estão sendo feitos de uma maneira diferente, né? O fluxo é diferente do que era, né? Tu aprender, muitas vezes tu erra no passado, refletir aquilo, como é que é feito, como é que está sendo feito, por que impactou negativamente na organização, quais os mecanismos
mecanismos, né, para implementar, que podem mudar isso, para ter transparência, é bem importante, né? Então, eu queria falar que quando eu estava lendo o teu currículo, eu vi que você publicou várias coisas sobre governança. Inclusive, eu até comecei a ler um artigo, acho que era de 2017, que daí foi escrito por você e mais duas pessoas, quando você estava fazendo doutorado em Portugal, e falava Uhum. sobre governança. Você quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Era artigo sobre... Deixa eu... Tem algum? Deve ser um do... É porque tem muita coisa lá, né? Eu chego e falo uma coisa assim do nada. Se eu não me engano, tem um sobre estruturas de governança de TI. Seria esse ou um de... Eu acho que era esse. Deixa eu ver. Eu vi que ele estava disponível naquele ResearchGate lá, não sei como é que fala o site. Não, sim. Acho que eu comentei falando das estruturas de governança de TI, né, que percebes que a estrutura de descentralizada, centralizada, não sei se era isso, ou esses mecanismos, né, que que a gente identificou quais eram os mecanismos mais apropriados, né, de governança de TI para a universidade, e percebe-se que, né, que o nível de maturidade dos mecanismos de governança de TI pode variar, né, de universidade para universidade, pública, privada, para país, dependendo do tamanho da organização. Às vezes é mais fácil de implementar diferentes tipos de mecanismos, né, de governança de TI. E tem essa questão do controle, do tipo de controle entre público e privado. Até eu cito um exemplo no mecanismo, que, por exemplo, nas recomendações da literatura, a governança de TI tem que ter conhecimento, né, e incentivos, ou seja, incentivar e ter reconhecimento de colaboradores, né, financeiros e outros tipos de reconhecimento. Porém, na prática, né, é complicado implementar esse tipo de mecanismo, especialmente organizações públicas, né, e porque muitas vezes está engessado, né, tu não tem não tem como, determinadas atividades, a tua produtividade muitas vezes é reconhecida a partir, né, muitas vezes, né, incremento de salário ou ter alguns outros tipos de benefícios que muitas vezes em organizações privadas tem, né. Então, alguns mecanismos, a gente, em determinado tipo de setor, não é possível estar implementando, né, alguns mecanismos de governança. Eu lembro em Portugal, aqui a gente não consegue ter em organizações públicas incentivo, porque nossos salários estão congelados há 10, 15 anos, então a gente tenta dar alguns outros incentivos, a questão de capacitação, de cursos, aqui muitas vezes as universidades têm, né, que é muito interessante isso, né, brasileiras, acho que é um programa muito bom na parte de capacitação. Por exemplo, a UFSC agora estava até o final do mês, se não me engano, ou acho que até 30, 31, para estar disponibilizando recursos, né, para capacitação, né, de formação ou para participação de eventos internacionais, para pagamento de inscrições para participação de eventos nacionais e internacionais, né? Então isso acaba não acaba sendo um incentivo, né, um reconhecimento que a universidade, né, disponibiliza para os colaboradores, os técnicos, docentes, esse incentivo, esse, né, para sempre, né, da questão de governança, tá se capacitando, participando, né, adquirindo conhecimento, aprendendo, participação de eventos, conferências, para estar adquirido na sua anteriores conhecimentos que eu adquiri fora, né? Eu tô tocando aqui para a realidade brasileira, né? Digamos assim, para as universidades. No exemplo, já estou no segundo, sou orientador do programa de pós-graduação em gestão universitária, já estou no segundo, estou orientando o meu segundo
estudante que está concluindo, o caso Andrei, o Andrei está fazendo um modelo para a parte de governo, de gestão, né, para o EAD. Nisso ele envolve, né, os conhecimentos da parte de sistemas, a parte de governança e controle, né, transparência, capacitação, gestão de pessoas, definindo os fluxos corretos, alterando os fluxos, né, identificando gargalo, talvez na modelagem, mapeamento de processos, sugerindo melhorias. Então, ele está inovando, fazendo diferente. Como é que era, que tu penso que tu acompanhou como bolsista, né, ali na UAB, né, nos processos, nos editais, como é que era feito antes, anteriormente e agora, né, foi implementação de vários processos, editais, transparência, o fluxo, pessoas responsáveis. Então, hoje acaba por ser, está sendo mais transparente, né, mais visível, né, todas as atividades ali no setor. Sim, é isso. Acho que a gente vai encerrar por aqui hoje. Não chegou mais nenhuma pergunta. E eu queria agradecer a tua participação na live, né? Mais uma vez por ter aceito o convite para estar aqui. Obrigado, Carol. Vai ficar salva no YouTube e também no GTV aqui no Instagram. E também queria convidar todo mundo para participar semana que vem da live com o professor José Ednilson, que ele vai falar da acessibilidade e adaptação do material didático para EAD, que é um tema bem importante, né, nesse contexto de Libras. Então é isso. Você quer falar mais alguma coisa? Não sei, isso, agradecer, não consigo ver os presentes aqui, agradecer os presentes aqui, as pessoas que estão ali assistindo a live. Acho que a Sherry, lá da capacitação, acabou de entrar. Agradecer o e-mail dela que ela enviou hoje, que meu curso de Moodle e capacitação foi aprovado, né? E mostrar a importância disso, de capacitação. E quem está da UFSC aqui, a gente tem até, pode estar solicitando capacitação, né? Quem é funcionário da universidade, né? Para capacitação e treinamento pela Prodegesp da universidade. Então é isso. Boa noite. Obrigado, Carol. A da Sherry. Obrigado. Tchau.